Olá, galerinha! Estamos agora na nossa aula de espelhos esféricos 2. Tá? Na primeira aula nós trabalhamos os espelhos esféricos, explicando um foco, porque um foco é real, porque é um foco virtual, e os raios notáveis e os elementos de um espelho esférico. Agora entra a parte importante para o Enem. Entra o porquê, qual o significado, tá? Eu sou o Wilson Montalvão, professor de Física aqui do curso FIC. Vamos lá? Veja, eu coloquei aqui para vocês algumas características diversas. Por que usar espelhos esféricos? Por exemplo, a gente pode pensar na hora de fazer uma maquiagem ou escolher uns óculos, elaborar uma lente de contato na colocação do olho. Precisamos de um espelho esférico côncavo. Também precisamos de espelhos esféricos convexos, o tipo o retrovisor direito externo de um carro. É porque ele aumenta o campo visual. Claro, e aí você consegue diminuir o ponto cego. Agora, para entender essas diversas formas de imagens, nós temos que observar que tipo de espelho é e a posição do objeto em relação ao espelho, se for o côncavo. E para que você forme imagens, nós precisamos de pelo menos 2 raios notáveis para gerar as imagens. Bom, aqui eu estou falando do espelho côncavo, do espelho côncavo, fiquem bem atentos, tá? Ao espelho côncavo, e eu vou colocar o objeto antes do centro. Sempre que você tiver espelho côncavo e o objeto estiver antes do centro, eu tenho um tipo de imagem. Sempre, 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 sempre. Vamos lá. Veja, eu estou colocando o objeto aqui, tá vendo o objeto? O objeto, essa setinha verde, ela está antes do centro. E eu preciso de pelo menos o quê? Pelo menos dois raios notáveis. E eu estou pegando a primeira propriedade que eu expliquei a vocês. O raio veio paralelo, refletiu passando pelo foco. Mas ainda não sei onde é a posição, porque eu preciso do encontro do segundo raio refletido. A partir daí eu consigo determinar que tipo de imagem é. E aí eu vim usando aquela terceira propriedade. Veja, o raio veio pelo centro, esse raio azul. Ele veio pelo centro e voltou pelo centro. Montalvão, existiu uma interseção, sim. A interseção está aqui. Aí. Esse ponto de interseção aí, tá? É o ponto que eu vou gerar a imagem. Então é só ligar do ponto de interseção para o eixo principal, e aí eu tenho uma imagem. Vocês estão notando que essa imagem ela está de cabeça para baixo? Então, toda vez que a imagem estiver de cabeça para baixo, o objeto está para cima e a imagem está para baixo. Eu já sei que é uma imagem invertida. E toda imagem invertida ela é real, que os alunos confundem muito o que é a imagem real e o que é a imagem virtual. Veja, dica do Montalvas. Imagem real, ela está fora do espelho. A imagem real, ela é projetada. Toda imagem projetada, ela é real. Imagine você numa sala de aula e o professor vai projetar um slide na tela. Essa imagem projetada é uma imagem real. Você vai ao cinema, a imagem é projetada na tela do cinema, ela é real. Real fora. Então, esse tipo de imagem tem uma classificação, como eu disse. Toda imagem fora do espelho ela é uma imagem real. Automaticamente, toda imagem real ela é invertida. Toda imagem real ela é invertida. O tamanho da imagem menor e ela é formada sempre entre o centro e o foco. Sempre entre o centro e o foco. Montalvão, então se eu pego esse objeto e afasto ele mais para lá,
mas eu me afasto muito do centro. Ok, a imagem vai se aproximando do foco e vai ficando pequenininha. Se eu boto esse espelho apontando para o Sol, a imagem do Sol vai ser tão pequenininha, pertinho do foco do espelho. Então, o objeto antes do centro, imagem real, invertida e menor. Se você usar, por exemplo, o seu olho como parâmetro, se seu olho fosse um espelho côncavo, claro, é uma lente convergente. A imagem era colocada onde? Na retina. Essa imagem que fica na retina, ela é menor, invertida, porque ela foi projetada. Fiquem ligados, vamos agora à próxima. Qual seria a próxima? Objeto no centro. Então, o que é que acontece se eu coloco um objeto no centro? Olha aí, coloquei a setinha verde, ela está onde? No centro. Precisamos aplicar quantas propriedades? 2 propriedades. Montalvão, que espelho é esse? Espelho côncavo. Vamos à primeira propriedade? Raio veio paralelo, refletiu passando pelo foco. Primeiro raio notável. Vamos ao próximo? O raio veio pelo foco, refletiu de forma paralela. Houve uma interseção? Houve. Se você ligar, está exatamente a imagem de amarelo. Observe, essa imagem continuou fora do espelho? Sim. Se está fora do espelho, é uma imagem real. Toda imagem real, ela é invertida. Observe que o objeto está para cima e a imagem está para baixo. Imagem invertida. Toda imagem que é projetada, ela é real e invertida. Nesse caso, nós temos uma imagem real, invertida, do mesmo tamanho, e ela fica sobre o centro. Esse é o caso. Montalvão, se eu tiver um espelho côncavo e o objeto no centro, sempre a imagem vai ser real, invertida e igual. Real, invertida e igual. Vamos à próxima? Agora, nós vamos colocar o objeto entre o centro e o foco. Vamos ver o que vai acontecer. Lembre-se, sempre eu preciso de usar pelo menos 2 propriedades. Pelo menos. Então, olha, o raio veio paralelo, veja, ele veio paralelo, refletiu passando pelo foco. Ele veio pelo foco, refletiu de forma paralela. Veja, o raio azul, ele veio passando pelo foco e refletiu de forma paralela. O raio vermelho, ele veio paralelo e refletiu pelo foco. E aí eu consigo a imagem. Vocês estão notando que à medida que eu aproximei o objeto, a minha imagem real se afasta do espelho e aumenta o seu tamanho? É isso que acontece na hora que você vai usar, por exemplo, uma lente convergente nos projetores de slide, no projetor de cinema. A imagem fica sempre real, invertida e maior, e a imagem está se afastando. Classificação da imagem: real, invertida e maior, e ela vai ficar antes de ser, tá bom? Olha só, o espelho côncavo só tem 3 possibilidades da imagem ser real. Se o objeto estiver antes do centro, real, invertida e menor. Objeto no centro, real, invertida e igual. Objeto entre o centro e o foco, que é esse caso aí, real, invertida e maior. Então, vamos, se eu botar um objeto no foco, massa, vamos ver o que vai acontecer. Eu tenho aqui um espelho côncavo, e eu vou colocar o objeto aonde? No foco. Bora ver o que vai acontecer? O raio veio paralelo, refletiu passando pelo foco. O raio veio pelo centro, refletiu passando pelo centro. Vocês estão notando que os raios refletidos azul e o raio refletido vermelho,
eles não se encontram? Porque eles são paralelos e nem os prolongamentos. Então vai dizer bem assim, e aí, Montalvão, tem imagem? Não existe imagem. Sempre que a gente coloca o objeto no foco, a imagem é chamada de imagem imprópria. E aí vai uma brincadeira, para que vocês entendam, e o Enem pode colocar isso como exemplo. Observe. Já ouviram falar que nos filmes de vampiro, o vampiro não reflete no espelho? Já ouviram isso? O vampiro não reflete no espelho. Claro, utiliza-se um espelho côncavo, coloca-se o vampiro no foco e a imagem do vampiro não aparece. Na cena do cinema, filma o vampiro, mas não aparece a imagem do vampiro no espelho. Porque ele é vampiro? Não, porque eu estou colocando o vampiro no foco. Se ligue nisso que isso pode cair, viu? Pode cair sim na prova do Enem. Bom, agora nós vamos à última possibilidade. O espelho côncavo tem essas 5 possibilidades. Agora eu vou botar o objeto entre o centro e o vértice. Objeto entre o centro e o vértice. E vamos ver o que pode acontecer. Vamos ver? O raio veio paralelo, refletiu, passando pelo foco. O raio veio pelo centro, refletiu pelo centro. Vocês estão notando que esses 2 raios refletidos, eles estão abrindo? Claro, não vai ter encontro para fora do espelho. Mas se você prolongar um pouquinho aqui, aparece a imagem. Então, essa imagem que não é mais fora, essa imagem que agora é dentro do espelho, é uma imagem virtual. Porque ela foi gerada não pela interseção dos raios refletidos, mas sim pela interseção dos prolongamentos dos raios refletidos. A imagem virtual é dentro e não está de cabeça para baixo. Ela é direita. Classificação virtual, porque está dentro do espelho. Toda imagem virtual ela é direita. Nesse caso, maior e depois de ver. Aplicação para o Enem. Onde é que isso pode cair no Enem? Espelho do dentista. Quando ele vai fazer um trabalho em um dente, uma restauração, uma obturação, ele precisa ter um espelho côncavo e colocar o dente, ou o dente que é o objeto, ou o dente que é o objeto, entre o foco e o vértice. E a imagem fica maior para que o dentista possa realizar o trabalho. Ok? Bom, esses são os 5 casos do espelho côncavo. Aí você vai dizer, a grande vantagem dos espelhos convexos. Agora eu vou falar do convexo. Vai dizer, Montalvão, e o convexo vai ter tanta coisa assim? Não, calma. O convexo só tem um tipo de imagem. Qual é a vantagem desse espelho convexo? É o aumento do campo visual. A imagem do convexo, ela é menor. Mas você consegue ampliar o campo visual. Então, é utilizado aonde? Espelhos de supermercados, espelho de automóvel, espelho convexo. Olha ele aí, vejam, eu tenho agora o meu espelho convexo, que está aqui, e eu vou botar o objeto aqui, está vendo o objeto? Vamos criar agora a imagem desse espelho. O raio veio paralelo, veja, o raio aqui veio paralelo, e ele refletiu, passando pelo foco, mas ele não vai passar pelo foco. Quem é que vai passar pelo foco? O prolongamento desse raio refletido. O prolongamento desse raio refletido. Aí eu vou pegar agora o próximo. Olha o azulzinho. Ele vem querendo passar pelo centro, bate e volta. O prolongamento é que passa pelo centro. Olha a imagem como ficou pequenininha. E tem um detalhe, viu? Você está vendo um negócio aí, que você está vendo esse amarelinho pequeno, né? Se você estiver aqui com o seu olho observando, que está o seu olho, tá? O que é que você vai pensar? Ele está mais distante do que eu estou vendo. Isso é porque o seu olho entende, o seu cérebro entende como pequeno, longe. Mas ele está mais perto. Se você olhar o objeto do espelho e a imagem do espelho, a imagem está mais próxima, mas o seu cérebro interpreta como mais distante. Isso o Enem já cobrou. Beleza, gente? Bom, a imagem virtual direita e
menor. Ok, gente? Agora, eu vou falar para vocês logo os elementos de um espelho. Isso é bem tranquilo essa parte. Veja, eu estou pegando aqui um espelho côncavo, tá? E eu estou pegando aqui, ó. Tá vendo essa distânciazinha aqui do objeto ao espelho? Isso é P. Ó. A gente vai usar sempre essa linguagem P, distância do objeto ao espelho. O que seria P'? Distância da imagem ao espelho. Olha a imagem aqui e o espelho está aqui. Então, essa distância ela é P'. O que é O? Tamanho do objeto, é a altura do objeto. O que é I? É o tamanho da imagem. E o que é esse A? Esse A, gente, é a ampliação, chamado de aumento transversal, linear transversal. Eu posso calcular como menos P' sobre P, tá? É uma possibilidade. Como também a ampliação pode ser I sobre O. Como também a ampliação, essa é boa, pode ser F, que divide F menos P. E essa fórmula aqui ela é um pouquinho grande. Eu prefiro que vocês usem essa. Ó, foco é o produto de P vezes P', que divide P mais P'. Tá? Dá uma olhadinha nessas fórmulas, porque na hora dos exercícios, quando tiver cálculo, elas são importantes. Não só as fórmulas, mas o que eu vou mostrar agora para vocês. Veja, todo espelho côncavo tem um foco positivo. Todo espelho convexo, foco negativo. Quando o objeto for real, o objeto real é aquele objeto fora do espelho. O P é mais. Se o objeto for virtual, o P é menos. Geralmente, em todas as questões, a gente usa objeto real. Se a imagem for real, fora do espelho, o P' é positivo. Se a imagem for virtual, o P' é negativo. Lembrando, imagem real, o I é menos porque o objeto está de cabeça para baixo e a ampliação ela é negativa. Se a imagem for virtual, o I é mais e a ampliação ela é positiva. Por que o I é mais? Porque o objeto não está de cabeça para baixo. Galera, nós fizemos aí duas partes, espelhos esféricos. Quando você estiver dominando através dos exercícios, cara, vai ficar fácil o entendimento das lentes esféricas e dos instrumentos ópticos. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, gente!